Salve, salve, escultores e aspirantes! Tudo beleza? Bruno Moz aqui da Arcadia. Nos vídeos recentes, pessoal, vocês viram que eu tenho falado bastante sobre materiais, não é? Eu fiz inclusive uma playlist falando só sobre materiais. Biscuit, argila, polymer clay e o próprio oil clay, não é? Também falei sobre Durepox. Eu falei a minha experiência com esses materiais, o que eu acho de cada um deles. E vocês podem ver que, no fim das contas, eu sempre recomendo oil clay. Mesmo o polymer clay, que é um dos meus materiais favoritos, no fim das contas, eu acabo, de certa forma, pendendo aparentemente um pouco mais para o oil clay. Por que isso, afinal? Eu vou contar tudo nesse vídeo, vou explicar por que eu sempre recomendo oil clay, tanto para os meus alunos, tanto para aquelas pessoas que estão sendo os aspirantes, né, que estão começando aí a dar os seus primeiros passos na escultura, beleza? Mas antes disso, deixa aquela sua curtida, fortalece o nosso canal aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos e nos siga lá nas redes sociais. Eu tô todo dia lá no Instagram, nos stories, dando dicas e ajudando o pessoal que me faz algumas perguntas lá na caixinha de perguntas. Deixa a sua pergunta também lá para eu poder saber o que você acha também do nosso conteúdo. Eu tava quase me esquecendo. Se você ainda não baixou, baixe o nosso guia de escultura para iniciantes. Para quem tá começando a dar os primeiros passos na escultura, é muito interessante você conhecer mais sobre materiais e como que você começa mesmo sua escultura. Então, baixe o nosso guia. Bom, pessoal, como eu comentei já com vocês, eu já mexi com diversos materiais, alguns que eu ainda não citei aqui, como por exemplo pedra, madeira. Se vocês quiserem um dia eu faço um vídeo sobre esses materiais, só coloquem aqui nos comentários para eu saber se vocês querem mesmo ver um vídeo sobre isso. Mas assim, como que resumindo muito, uma escultura em biscuit? Uma hora ela vai secar sozinha. Em Durepox, ela vai secar sozinha e mais rápido ainda. Em argila, argila ela também seca sozinha, mas o ideal é você assar ela para ela secar da forma certa. E o polymer clay, ele não seca sozinho, você precisa assar ele, mas depois que você assa, ele fica realmente endurecido como se fosse um plástico. O que todas essas massas têm em comum? Uma determinada hora você tem que parar a modelagem, você não vai conseguir modificar ela demais, a menos que você faça uma customização. Não é? Aí é outro processo, mas você não consegue mudar ela constantemente. Vamos supor, vou falar até do polymer clay, que é uma das minhas massas favoritas. Você fez uma escultura que nem essa Ranger aqui, que eu já até pintei ela, inclusive. Antes da etapa de pintura, você olha assim, caramba, esse braço podia estar totalmente diferente, podia estar abaixado esse braço que está sacando a flecha. Para você fazer isso, você vai ter que realmente quebrar o braço, né? E fazer a modificação. É todo um trabalho de custom. Isso se fosse uma peça em Durepox, em biscuit, em argila, em outro material, você quisesse mudar a peça, não ia ter jeito. Você ia ter que quebrar o membro, a parte que você querer modificar, e ia dar um trabalho do cão, um trabalho extra muito chato. Como eu gosto de dizer, essas massas, elas são que nem a vida. Não tem Game Shark, né? Não tem, melhor ainda, não tem memory card. Você não pode dar um reload, né? Você simplesmente segue em frente. Uma determinada etapa não tem volta. É tipo assim mesmo. Porém, quando eu faço uma arte, né? Quando eu faço uma escultura, no caso, eu gosto de poder ter esse memory card, de poder ativar esse reload, de poder voltar atrás. Por isso que eu gosto de oil clay. Vou explicar um exemplo na prática que aconteceu comigo recentemente. Como vocês sabem, eu gosto muito do universo de Senhor dos Anéis, né, de Tolkien. E assim, eu até às vezes acho que eu sou meio chato porque eu gosto muito de falar sobre isso. Mas enfim, eu gosto bastante e eu só nunca fiz tantas esculturas quanto eu gostaria. Mas lá para 2018, eu fiz uma escultura que era um sonho, né? Que era de muito tempo, que era fazer um Balrog, uma escultura do Balrog. Balrog é aquele demônio do fogo e das sombras, né? Que o Gandalf enfrenta lá em Moria. E assim, eu fiz lá em 2018, né? Foi até um workshop com meus alunos. Mas, quando terminou, eu me dei por satisfeito. Eu gostei, nossa, foi uma das peças mais legais que eu fiz e realizei um sonho. Os anos foram passando e eu simplesmente coloquei num canto aqui da prateleira e esqueci ele, não olhei mais muito para ele nem nada. Eu tive que me mudar, né, de estúdio algumas vezes e numa dessas mudanças, na última mudança, na verdade, né, o que foi ano passado isso,
começo do ano passado. Eu olhei pra ele e eu falei, nossa, tá uma merda. Esse design que eu coloquei aqui pra vocês verem, né? Já não era mais agradável. Eu tava achando muito ruim, muita coisa errada. O rosto, a pose, as asas principalmente, muita coisa eu não tava gostando. As pernas, a movimentação dele, eu tava achando tudo ruim. E assim, numa coisa como essa só tem dois caminhos. Uma é desencanar e fazer outro, ou modificá-lo. Como ele estava em oil clay, em clay firme, era perfeito para eu fazer modificações. Então eu fui lá, modifiquei as pernas, eu até acho que fiz isso no aulão, modifiquei o movimento dele, modifiquei o rosto, a cara dele, né? Modifiquei um pouco dos braços até, das mãos, assim, modifiquei as asas. Estou modificando o chicote, tanto que nessa imagem que é como ele está hoje, você vê que ele ainda não tem o chicote, porque até o chicote, que era uma coisa que eu gostava do movimento que eu tinha dado, eu enjoei. Então, também estou modificando. Vou acrescentar fogo nele e tudo mais. Modifiquei também a base. Talvez teria valido mais a pena fazer outro, você pensa. Mas não. Uma das coisas mais legais é isso. É você poder pegar uma escultura que você fez, que você até gostou, e você poder modificar ela. Nossa, eu tô me divertindo demais fazendo isso. Eu tô fazendo assim muito numa boinha, assim. Tem vezes que passa semanas e eu nem mexo. Às vezes eu pego, tiro umas 3 horas para mexer nele. Tem vezes que eu mexo, fico lá ali uns 3 dias, não gostei do que eu fiz e volto. Por quê? Porque eu tô me divertindo fazendo isso. E isso não seria possível se fosse numa outra massa. Se fosse no biscuit, na argila, no epóxi, não é? Se fosse na madeira, se fosse na pedra ou até no polymer clay, depois de assado, todos esses materiais, eles têm um determinado ponto em que eles ficam definitivos. E aí a gente só consegue fazer customizações, né? Mas nesse caso, não uma modificação dessa forma. Até daria numa peça em polymer clay, por exemplo, mas realmente não valeria a pena. Se fosse fazer um nível de modificação desse tamanho, seria melhor refazer, fazer um outro. Agora, com o oil clay, além de ter uma possibilidade muito mais rápida e fácil, você se diverte muito nesse processo de modificação. Na verdade, eu inclusive tenho feito isso quase que semanalmente para me divertir com algumas peças aqui do estúdio, peças que às vezes eu até considerava definitivas, como algumas das minhas criações, né? Recentemente eu fiz um Reels lá para a galera do Instagram ver, essa escultura da mente, né? Que é uma daquelas peças naquela minha linha pessoal, né? De peças personificadas, palavras personificadas, né? Ela é a mente, né? Seria a própria mente personificada. Então ela estava definitiva para mim, estava estacionada. Porém eu pensei, nossa, seria legal fazer uns grafismos aí, tipo umas firulas, alguma textura nesse cabeção dela aí, né? Então eu peguei e fiz essa pequena modificação, como vocês podem ver. E foi muito legal. Por quê? Porque o oil clay permite que anos depois, já faz 10 anos quase, faz 9 anos que eu fiz essa escultura, e 9 anos depois eu peguei para mexer um pouco mais nela. Olha que legal. Você sempre vai ter, então, a possibilidade de se divertir com as suas esculturas mais de uma vez. Às vezes você pode, inclusive, enjoar totalmente de uma delas, mas pode reaproveitar o corpo para você ganhar tempo. Pode mudar um pouco a pose, então, nesse caso. Ou, às vezes, eu só gostei da cabeça dessa escultura, vou reaproveitar ela em outra obra, em outra ideia. O oil clay permite muito, mas muita liberdade, pessoal. É por isso que eu recomendo. Não é só porque é a melhor massa para estudar, que é o que eu tenho falado nos últimos vídeos, né? Você é que nem aprender a desenhar com lápis e papel e borracha. Se você errou, você apaga e volta. Além de ter esse benefício, né, que é muito similar a lápis, papel e borracha, você também pode refazer, recustomizar, remexer nas suas esculturas quantas vezes você quiser, sem perder a qualidade, porque o oil clay está sempre bom para modelar, ele não esfarela, ele não fica ruim conforme o passar dos anos. Essa peça do Balrog, desde 2018, ela tá igual, como se eu tivesse começado a modelar ontem nela. Essa peça também da mente também já tem quase 10 anos e o oil clay não perdeu a qualidade. É por isso que eu sempre faço essa recomendação. Eu utilizo o oil clay não só para ensinar para os meus alunos, mas também para mim, para me divertir. Tem peças, como muitas aqui da minha coleção, que elas estão aqui feitas em oil clay, porque às vezes eu posso querer mudar, posso querer fazer alguma alteração e depois de um tempo posso até querer pintá-las, como eu já comentei em alguns vídeos.
por que não? E se você quer se especializar, quer aprender escultura totalmente do zero ou quer se aprimorar, faça parte da nossa Academia de Escultura, pessoal. O link tá aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu acho que agora ficou claro porque que a minha recomendação no Oil Clay é tão incisiva, né? Por isso que eu sempre recomendo a galera utilizar o Oil Clay para aprender. E como sempre, depois você pode mudar para o seu material favorito de sempre ou então utilizar o conhecimento em outros materiais. É sempre essa a recomendação aqui da Arcadia, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. É sempre um prazer falar escultura com vocês. Um grande abraço e, como sempre, avante, escultores!